tarde a todos e a paz do Senhor. Quero compartilhar uma palavra de Deus para mim, para a sua vida. Estou aqui na área residencial da Viena, onde moram alguns trabalhadores desta empresa que é uma bênção aqui no PQA, na siderúrgica. Falar um pouco sobre comunhão com Deus, sobre caminhar com o Senhor. A palavra do Senhor nos fala sobre ser guiado pelo Espírito. E ser guiado, irmãos, fala de algo contínuo. Muitas vezes nós, infelizmente, nos limitamos apenas a uma reunião, a um culto que nós chamamos de um culto abençoado, de um culto avivado por Deus. E não deixa de ser, sim, um culto avivado por Deus. Mas será que andar com Deus se limita apenas Deus me usar num culto, de Deus revelar através da minha vida, de Deus bradar, como nós costumamos dizer, né? De pregar aquela mensagem poderosa que sempre costumei ver homens de Deus falando? Eu vou pregar uma mensagem hoje de arrancar pica-pau do oco, mais ou menos isso, não sei o que, um toco, moça, eu gostava muito de ouvir isso, e não me recusaria a ouvir ainda hoje um pregador cheio da graça, a empolgação também de Deus na sua vida falar isso. Mas e depois que termina o culto? Depois que a gente vai para casa, e depois que a gente ouviu aquela palavra profética que sacudiu o nosso interior, e quando você está na sua casa, que tem casas aqui, como é que você vê a questão de andar com Deus, da comunhão com Deus? Você está lavando vasilhas ali, você que lava vasilha, eu lavo também vasilha, conversando com Deus, falando com o Senhor. Não apenas aqueles 10 minutos, alguns nem isso. Antes de dormir, você ora e depois que levanta, ora um pouco mais. Andar com Deus fala de uma continuidade. Uma vez perguntaram para Whitmood, grande ganhador de almas, perguntaram quanto tempo ele orava. Ficaram curiosos por conta de um ministério tão ímpar, de um ministério tão extraordinário como o de Whitmood. Ele mesmo disse que precisava apenas de 5 minutos para que o incrédulo ficasse em silêncio, e nesses 5 minutos ele o faria pensar na eternidade, no destino eterno de sua alma, e o levaria a Cristo. E perguntaram qual era o segredo deste êxodo tão surpreendente na colheita de almas. Era alguma estratégia que Moody tinha? E perguntaram quanto tempo ele orava. Moody disse: eu não oro 10 minutos, mas eu não passo 10 minutos sem orar. Moody estava dizendo o seguinte, que embora às vezes ele não se separasse para passar várias horas orando, ele sequer passava 10 minutos sem se conectar com Deus. Por exemplo, vamos para o dia a dia. De repente você está no dia a dia, então você conecta com Deus e começa a falar com Deus ali na sua mente, orando. Aí de repente você para, se conecta 100% fazendo outra coisa. Mas antes de terminar aquele tempo de 10 minutos, você começa a orar novamente. Moody quis dizer que os intervalos que ele tinha de uma conexão com Deus a outra eram mínimos, eram no máximo 10 minutos. E outro pregador falando sobre, ainda que você não ore 1 hora, não passe 1 hora sem orar. Este 1 hora não está falando de eu orar apenas 1 hora por dia, não. Está falando de eu não deixar de orar por tanto tempo durante o meu dia. Como assim, pastor? Por exemplo,
Você passa 10 minutos orando antes de sair de casa, isso lá num lugar secreto. Mas você sai de casa e continua conversando com Deus, continua orando. Às vezes você para, não está mais orando de forma nenhuma. Mas isso não dure 1 hora. Entre você se conectar de novo com Deus na oração, não importa onde você esteja. Então, se a gente depender só de cultos, é por isso que aqueles crentes que não conseguem ir para um culto, isso estou falando que não conseguem ir. Por quê? Porque foram trabalhar em algum lugar isolado, lá não tem uma igreja. Sabe que na maioria das vezes acontece, quando eles voltam para um lugar onde tem cultos ou para a igreja onde se congregavam, irmãos, eles vêm só o bagaço, vamos dizer assim. Frio, fraco, esperando um culto avivado para ele receber de novo algo. Mas isso não era o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a gente fique avivado o tempo inteiro, uma conexão contínua. Onde você for, para onde você olhar, você se sinta inspirado. Inspirado a buscar a Deus, inspirado a se conectar com Deus e ser um canal de Deus, onde quer que você for, onde quer que você vá. Isso sim é andar no Espírito ou sendo guiado pelo Espírito. O Espírito não nos guia apenas para ter um culto abençoado, guia os cantores, os pregadores no hino que vai cantar, a mensagem que vai pregar, porque essa mensagem ela tem que ser uma plataforma para o dia todo, para a vida toda. A mensagem de Cristo não é a mensagem para uma noite, não é apenas a mensagem desta noite, é a mensagem pregada nesta noite para vivermos a vida toda. A mensagem pregada nesta noite para vivermos a vida toda. Quando se fala sobre pregar, sobre ser cheio do Espírito, não é apenas para eu ser cheio naquele culto, é para eu continuar cheio e se secou, enche de novo no dia a dia. Se você for esperar para ser avivado só através de um culto, a sua vida cristã será como de muitos que recebem uma animação no culto, mas quando chega no outro culto já precisa de novo e só fica nesse estágio, só recebendo algo. Alguns não vão desviar, mas uma grande parte está se desviando, porque não conseguem andar conectado no dia a dia. Quando estão com pessoas que têm uma índole ruim, pessoas que estão presas no pecado, eles não conseguem ser bênção para essas pessoas, porque não estão conectados ali, porque não estão online, vamos dizer assim, naquele momento estão off. Eles só entram online quando estão no culto e ainda demora, porque vem para o culto às vezes com a mente cheia de coisas. Aí quer que o pregador faça algo acontecer. Irmãos, o Senhor disse que estou à porta e bato. Ele falou isso para uma igreja. Se alguém abrir, eu entro. E se ele entrar, ele faz morada. E quando ele faz morada, há mudanças. Há uma ação contínua, ato contínuo. Você vê que Filipe estava andando. Enquanto ele andava, o Espírito disse a Filipe, chegue-se a essa carruagem. Ele começou a pregar, ele estava no dia a dia dele. Você vai ver que andar no Espírito é isso. Ele não estava mais numa reunião evangelística, ele não estava no culto. E o Espírito disse, chega-te a essa carruagem. Ele chegou na carruagem, pregou, ganhou o eunuco para Cristo. Você percebe que o apóstolo Pedro estava na mesa para comer e de repente veio um êxtase e ele teve uma revelação para ser direcionado a pregar mensagem para os gentios. Você vê que o apóstolo Paulo estava dormindo e de repente ele teve um sonho, uma visão de noite que o mandava ir para a Macedônia. Perdão, não lembro bem se ele estava. Sei que ele teve uma visão à noite, acredito que ele estava dormindo e o Senhor falou com ele. Você percebe Deus falando com homens continuamente, homens que estão guiados, homens que estão conectados com o Espírito. Mas eu vejo uma grande parte de pessoas que Deus só fala com ele num culto e outro, para ele falar para alguém. Não é uma fala para o direcionar, para o levar a uma intimidade mais profunda, tem que ser algo contínuo. A vida cristã tem que ser contínua. Quando você está no seu trabalho, a sua consciência de Deus faça com que você não peque. A sua consciência de Deus faz com que você se afaste do pecado naqueles momentos que você está ali. Então tem que ser algo contínuo. Não passe, ainda que você não ore 1 hora, não passe 1 hora sem orar. Pastor, mas o senhor é assim?
Eu procuro ser assim. Mas eu não quero passar apenas uma hora separado no que diz respeito. Quero orar constantemente, mas é uma coisa minha. Eu quero cultivar um tempo de oração separadamente, porque a Bíblia ensina isso. A Bíblia fala sobre separar-se, sobre orar. Homens como Paulo procuravam lugares para orar. Homens como Moisés subia montes, homens como Eliseu faziam isso, Jesus fazia isso, os discípulos faziam isso. Então, se nós queremos seguir e alcançar resultados semelhantes, nós vamos fazer as mesmas coisas que estes homens fizeram, homens ungidos por Deus, cheios da presença de Deus. Que o Senhor venha continuar preservando uma chama acesa, queimando no seu coração, queimando em você, porque isso é que vai fazer a diferença. Isso é o que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Que o Senhor abençoe grandiosamente. E outra, não dependa só de um culto. O culto é para você ser ativado para viver uma vida cristã. É um momento para definir a sua vida na presença de Deus.